Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor do Maria de Fátima. Nesse vídeo eu vou corrigir parte dessa lista que eu passei para praticamente todas as turmas da escola. Nesse vídeo provavelmente eu não vou conseguir corrigir tudo porque são muitas questões, o vídeo ficaria muito grande, mas eu pretendo fazer pelo menos as duas primeiras partes de questões aqui. Essa primeira parte, que é com relação a áreas, né, calcular áreas. E essa outra parte aqui envolvendo o Teorema de Pitágoras. Então vou fazer pretendo fazer até esse local aqui, até essa questão 7. Já recomendo aí fortemente que você aumente a velocidade do vídeo, porque senão vai ficar muito entediante. As explicações, a resolução eu vou fazer nesse quadro aqui, ó. Então, como eu escrevo com o mouse, demora demais. Vou escrever um nome aqui, por exemplo, demora. Então aumenta a velocidade do vídeo aí para ficar melhor para você, o vídeo não ficar muito chato. Então vamos nessa então, vamos começar a corrigir e vamos lá. Só lembrando também, pessoal, que vamos supor que eu responda essa lista e você consiga entender todas as resoluções ou pelo menos a maioria delas. Se você não voltar nesses exercícios de vez em quando, isso não vai ter muita utilidade porque você vai acabar esquecendo, tá? Então, o interessante é você guardar essa lista com você, deixa ela guardada na sua casa, porque vai ter um momento na sua vida que você vai precisar fazer um concurso, fazer uma prova, um vestibular, e é interessante você relembrar isso, beleza? Então, vamos nessa então. Aqui na lista eu coloquei algumas explicações, né? Essas aqui são as principais figuras planas. Coloquei uma explicação sobre elas, os tipos de triângulos que existem. Enfim, você pode dar uma lida aqui depois. Aqui eu coloquei as fórmulas para calcular a área dessas figuras. E aqui está os exercícios. Então vamos começar então. Esse primeiro exercício fala o seguinte: determine a área de uma sala quadrada. Então ela tem o formato de um quadrado. Determine a área dessa sala quadrada sabendo que a medida de seu lado é 6. Então vamos lá para o quadro. Então tem uma sala que é quadrada. Deixa eu tentar desenhar um quadrado aqui. Lembrando que um quadrado tem todos os lados iguais. Então tá aqui a sala quadrada. E ele fala que a medida do seu lado é 6. Deixa eu ver aqui, 6 metros. Se esse lado mede 6 metros, todos os outros medem 6 metros. Vou colocar só essas duas medidas aqui, mas todos os outros medem 6. Enfim, ele quer que a gente calcule a área desse quadrado. A área de um quadrado, você pode calcular como sendo lado vezes lado, ou também, que é a mesma coisa, lado ao quadrado. Porque lado vezes lado é lado ao quadrado. Então, eu tanto posso pegar o lado aqui, que é 6, e multiplicar por ele mesmo, quanto eu posso pegar o lado 6 e elevar ele ao quadrado. Vai dar na mesma coisa. Antes disso, deixa eu só colocar aqui a medida aqui para vocês verem uma coisa. 6 metros vezes 6 metros. Então, vamos lá. Vai ficar assim. 6 vezes 6, 36. Aí, ó, metro vezes metro dá metro ao quadrado. Então é interessante que na sua resposta você não coloque só o número 36, mas coloque esse m ao quadrado aqui também. Quando vocês estiverem mais velhos e forem comprar lote, comprar casa, alugar casa, apartamento, uma informação importante vai ser a área daquele lugar, do lote, do apartamento. Geralmente ele vai estar em metro quadrado. Então vamos lá. Então tá aí, número 1, bem fácil. Vamos para a questão número 2. Calcule a área de um retângulo, considerando que a base mede 34 centímetros e que a altura mede a metade da base. Então vamos lá. Ele quer que a gente calcule a área de um retângulo.
Retângulo é uma figura parecida com um quadrado. Na verdade, o quadrado é um tipo especial de retângulo. A diferença do retângulo para o quadrado é que ele não tem dois lados iguais, todos os lados iguais. Igual no quadrado, né? No quadrado, todos os lados são iguais. Aqui, esse lado é igual a esse é igual a esse. A gente costuma chamar isso aqui de base e isso aqui de altura. Ou comprimento e isso aqui largura. Tanto faz. Então ele fala aqui que a base é 34 centímetros. E ele fala que a altura é a metade da base. Então a altura é a metade de 34, que é 17. Bom, se eu sei esse lado, eu consigo encontrar a área. Lembrando que o exercício que é a área. A área, galera, é a medida de toda essa região interna aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. A área de um retângulo é bem parecida com a área de um quadrado. É lado vezes lado. Só que tem que ser a base vezes a altura, né? O lado de baixo vezes o lado de cima. Então, eu vou colocar aqui, ó, base vezes a altura. Então, a base é 34 centímetros. A altura é 17 centímetros. E agora é multiplicar isso aí. Vou fazer aqui no canto aqui, ó. 34 vezes 17. 7 vezes 4, 28, vai 2. 7 vezes 3, 21, mais 2, 23. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. Somando, aqui dá 8. 3 mais 4, 7. 2 mais 3, 5. Então, a área desse retângulo é 578 aí centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Tá aí, então, a área. Pessoal, mais para frente vai ter umas contas com vírgula, eu acho que não compensa. Seria legal eu fazer, né? Porque tem muita gente que tem dificuldade com essas contas, né? Mas o meu medo é o vídeo ficar grande demais. Se eu for fazer todas as contas na mão, igual eu tô fazendo aqui. Vamos ver como é que vai ser o andamento aqui, né? Eu ia mexer no tamanho aqui, peraí. Enfim, vamos lá. Então vamos, próxima questão. Determine a área de um triângulo, sabendo que sua base mede 5 centímetros e a sua altura mede 2,2 centímetros. Beleza, vamos lá. Então, o exercício quer a área de um triângulo. Como ele não falou que tipo de triângulo é, eu posso desenhar ele aqui de diversas maneiras, tá? A área é sempre a mesma, independente da cara do triângulo. Tudo isso aqui é triângulo. Então, eu vou ficar com essa primeira aqui. Ela está mais nítida, né? Então, para você calcular a área de um triângulo, você precisa saber a base e você precisa saber a altura. Então, ele está falando aqui, deixa eu voltar aqui. A base mede 5 centímetros, então aqui é 5. E a altura, vou colocar uns tracejados. A altura mede 2,2. Deixa eu diminuir o tamanho desse lápis aqui, porque ele está proporcional. Então é isso, ele deu essas duas informações e é justamente as informações que a gente precisa. Vai ter exercícios que ele vai pedir a área e vai ficar faltando uma informação. Você vai ter que encontrar uma informação para depois conseguir calcular a área. Mas aqui não, aqui ele já deu tudo que a gente precisava. Então vamos lá calcular a área. A área. Deixa eu fazer uma coisa. A área é base vezes a altura sobre 2. Essa é a área de um triângulo, que é justamente a metade da área de um retângulo, né?
A área do retângulo é base vezes a altura. Se eu pegar aqui e dividir por 2, ou seja, eu pegar a metade, eu fico com a área de um triângulo. Que é a mesma coisa que eu vou fazer isso aqui. Eu pego um retângulo, divido ele na metade, eu vou obter um triângulo aqui e um triângulo aqui. Ó. Então, por isso que a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. É a metade da área do retângulo. Então, vamos lá. A base é 5 centímetros. A altura é 2,2 centímetros. E isso tudo dividido por 2. Tá sem espaço aqui, deixa eu ver. Vamos fazer aqui embaixo. Aqui, ó. Eu vou multiplicar o 5 pelo 2 e vou dividir por 2 o resultado. Mas eu poderia fazer de outra maneira. Eu poderia dividir o 5 pelo 2 e o resultado multiplicar por 2,2. Eu poderia dividir o 2,2 por 2 e o resultado multiplicar por 5. Mas eu vou fazer essa multiplicação e depois dividir por 2. Vamos lá. 2,2 vezes 5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Como tem uma vírgula aqui na primeira casa, eu venho e coloco uma vírgula na primeira casa. Deu 11,0, que é a mesma coisa que 11. Então, 5 vezes 2,2 deu 11. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Deixa eu colocar 1,1. E isso tudo dividido por 2. Então, a área é 11 dividido por 2, que dá 5,5 centímetros quadrados. Então, essa é a área do triângulo. Vamos dar uma olhada no quadro aqui. Então, o quadro já encheu, vou renovar ele. Mas é isso aí, ó. Por enquanto aqui, galera, a gente já viu a área de 3 figuras, né? A área de um quadrado é lado vezes lado, lado ao quadrado. A área de um retângulo, base vezes altura. A área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Então tá aí as 3 primeiras questões. Deixa eu renovar o quadro aqui e vamos nessa. Próxima questão, questão 4. Calcule a área de um losango, sabendo que sua diagonal maior mede 5 centímetros e a diagonal menor mede 2,4. Para quem não sabe o que é um losango, eu coloquei a figura aqui, ó. Que é o losango aqui, ó. Então, a diagonal maior é essa do meio aqui, ó. Essa é a diagonal maior. A diagonal menor é essa horizontal. Aí você multiplica uma coisa pela outra e divide por 2. Então vamos fazer isso, então. Ele deu as informações aqui, né? Vamos lá. Então, questão 4. Ele não fez o desenho do losango, eu posso fazer ele tanto deitado assim quanto em pé. Então aqui, ó, é a diagonal. Nossa. Aqui é a diagonal maior. E aqui é a diagonal menor. Essa diagonal maior, ele falou que é, deixa eu ver aqui, 5 centímetros. E a diagonal menor, deixa eu ver quanto que é, 2,4. Beleza. Então, a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Essas letras aqui, galera, D, isso aqui não é importante, não. O importante é você saber o que você tem que fazer. Se eu quiser chamar aqui de X, aqui de Y, eu vou chegar na resposta do mesmo jeito. Então, vamos lá. A diagonal maior é 5. A diagonal menor é 2,4. E eu vou dividir isso por 2. Vamos fazer diferente agora. Ao invés de multiplicar esses daqui, eu vou começar dividindo esse por esse. Aí o resultado eu multiplico por 5.
Mas quem quiser fazer do outro jeito, pode. Só para vocês verem um jeito diferente de fazer, né? Então vamos lá. Como eu não vou mexer no 5, eu vou repetir aqui o 5. E vou começar dividindo esses dois. Ó. Então, 2,4 dividido por 2. Esse 4 dividido por 2 dá 2. Esse 2 dividido por 2 dá 1. Então é 1,2. Então, 1,2 centímetros. Agora eu fico com essa multiplicação aqui para fazer. 1,2 vezes 5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Vírgula na primeira casa, eu venho aqui colocar vírgula na primeira casa, dá 6,0, que é a mesma coisa que 6. Então é 6. Aí centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Beleza, então. Mais uma questão aí. Vamos lá. Vamos agora para a questão 5. Um terreno tem a forma de um trapézio retângulo, que é essa figura aí, conforme mostra a figura. E as seguintes dimensões. AB 25 metros, BC 24 metros, CD, tarará. Se cada metro quadrado desse terreno vale R$50, qual é o valor total do terreno? Então, beleza, vamos lá. Vamos refletir. Aí já começa, galera. Agora as questões já começam a pedir mais coisas, né? Então, vamos lá. Já foi 17 minutos de aula aqui. Bom. Trapézio. Isso aqui, ó, por exemplo, é um trapézio. Ele parece um retângulo. Olha só aqui um retângulo. Parece um retângulo, só que no retângulo, esses lados são iguais, esses aqui são iguais. Aqui no trapézio, esse lado não é igual a esse, e esse não é igual a isso. Tá? Aí existe alguns tipos de trapézio. Se esses dois lados aqui forem iguais, o trapézio se chama trapézio isósceles. Se não for igual, o trapézio é escaleno. Escaleno. E se acontecer de um desses lados formarem um ângulo de 90 graus aqui, ó, com a base, como está acontecendo aqui, aí o trapézio é retângulo. Esse ângulo aqui é chamado de ângulo reto, aí por isso vira um trapézio retângulo, ok? Que é o nosso caso aqui. Beleza, aí ele chamou aqui de A esse vértice aqui, ó, esse pontinho aqui. Aqui é B, aqui C e aqui D. E ele falou pra gente que AB, a medida AB, mede 25, vou colocar aqui, 25 metros. A medida CD mede 15 metros. E a altura, que ele chamou de medida BC, que é essa medida aqui, ó, daqui até aqui, é 24 metros. Isso aqui é a altura. Ele fala que cada metro quadrado desse trapézio custa R$50. Então, cada 1 metro quadrado corresponde a R$50. 1 metro quadrado é você colocar um quadradinho que tem 1 metro de cada lado aqui. Então, se eu pegar, vamos supor que esse quadrado aqui ele tem 1 metro de cada lado. Então, a área dele é 1 metro quadrado. Cada quadradinho desse lote, que tem essa dimensão aqui, vai custar R$50. Então, esse lote como um todo, a área dele como um todo, vai custar quantos? Você vai ter que saber quantos quadradinhos desses cabem aqui dentro. Então, de certa forma, eu vou ter que calcular a área dessa figura. Tá?
Então vamos calcular a área dessa figura. Como que a gente calcula a área de um trapézio? Independente se ele é isósceles, se ele é escaleno, se ele é retângulo. É assim, ó. A área do trapézio é base maior, que eu vou chamar de B maiúsculo, mais a base menor, que eu vou chamar de B minúsculo, vezes a altura, que eu vou chamar de H, dividido por 2. O que seria a base maior? Esse lado maior aqui, ó. O que seria a base menor? Esse lado menor. E a altura? É isso aqui. Como ele deu todas as informações, fica fácil. Vamos lá. A base maior é 25. A base menor é 15. A altura é 24. Dividido por 2. Então vai ficar o seguinte. 25 mais 15 dá 40. 25 metros mais 15 metros, 40 metros. Não fica metro quadrado porque eu não multipliquei. Eu somei. Eu poderia repetir esse 24, repetir esse 22, só que eu já vou fazer a divisão deles aqui, ó. 24 dividido por 2 dá 12. Então, vai ficar 40 metros dividido por 12 metros. E acabou o quadro. Deixa eu fazer aqui no cantinho. Aqui, ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. Que dá 0, que dá 8, que dá 4. Então, dá 480 metro vezes metro, metro quadrado. Beleza. 1 metro, se 1 metro custa R$ 50, 480 metros vai custar quanto? Como que faz para descobrir, hein? Vamos fazer com um número menor. Vamos supor que ao invés de ser 480, a área dessa figura fosse 5 metros quadrados. 5 metros quadrados. Então, se 1 metro custa 50, 5 metros quadrados vai custar quanto? 5 metros quadrados é a mesma coisa que 1 metro quadrado, mais 1 metro quadrado, mais 1 metro quadrado, mais 1 metro quadrado, mais 1 metro quadrado. Então seria 50 mais 50 mais 50 mais 50, ou seja, 5 vezes 50. Então lá no nosso caso, que é 480, vai ser 480 vezes 50. Ou você poderia fazer em forma de regra de 3 também. Ó. Se 1 metro quadrado custa R$ 50, 480 metros quadrados vai custar quanto? Não sei, chamo de x. Multiplique cruzado. X vezes 1, x. 480 vezes 50. Então, a gente tem que multiplicar 480 vezes 50. Vamos lá. 480 vezes 50. 0 vezes 3 números, 3 zeros. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 4, 20, mais 4, 24. Que dá 0, que dá 0, que dá 0, que dá 4, que dá 2. Então vai dar R$ 24.000. Beleza, galera? Se cada metro quadrado desse lote custa R$ 50, a área total dele, que é 480, vai custar R$ 24.000. Ok. Vamos dar uma olhada aqui no quadro, como é que ele tá. Já encheu, né? Vamos renovar ele. Deixa eu mudar ele de cor aqui para não ficar a mesma coisa sempre. Então vamos lá. Bom, próxima questão.
Questão 6 já foi 24, 25 minutos, hein, galera? Nossa, são muitas questões, cara do céu. Vai ficar grande o vídeo, hein? Numa figura retangular, a diagonal mede 10 centímetros e um dos lados mede 6. Calcule sua área. Vixe, essa questão aqui vai envolver teorema de Pitágoras, hein? Vamos lá. Então é a questão... na verdade eu pulei para 7, perdão, galera. Vamos fazer a 6 aqui, eu esqueci da 6. Um terreno retangular tem 72 metros de perímetro. O comprimento é o dobro da largura. Calcule sua área. Tá vendo? Já é umas questões mais sofisticadas, né? É fácil, mas assim, para quem não manja muito, acaba ficando difícil, né? Não sabe o que fazer e tal. Vamos ver aqui. Vamos anotar as informações. Então ele fala que deixa eu ver aqui, peraí. O terreno é retangular. Então vou desenhar aqui um retângulo. Ele fala que o perímetro dessa figura é igual a 72 metros. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, se eu somar todos os lados dessa figura, dá 72. Mas eu não sei qual é a medida desses lados. Eu sei que ele fala o seguinte, o comprimento é o dobro da largura. Então, essa medida aqui, ó, é o dobro dessa. Aí, com base nessas informações, ele quer que você calcule a área. E agora, hein? Gente, não... Porque assim, para calcular a área de um retângulo é base vezes altura. Ou comprimento vezes largura. Então, eu preciso saber a base, preciso saber a altura. E eu não sei. Então, eu vou usar essa informação e vou usar a informação de que o comprimento é o dobro da largura para a gente encontrar esse lado e esse. Depois que a gente encontrar, a gente consegue calcular a área. Então, vamos lá. Deixa eu deixar a fórmula da área aqui. Então, ele fala que o comprimento, que é essa medida aqui, ó, é o dobro dessa. Então, beleza. Se eu chamar esse lado aqui de x, como eu não sei a medida dele, eu vou chamar de x. Esse lado aqui eu estou chamando de x. O exercício fala que esse daqui é o dobro desse. O que é o dobro de x? 2x. Beleza? E no retângulo, esse lado sempre é igual a esse e esse sempre é igual a esse. Então, se esse lado da direita mede x, esse aqui mede x. Se o de baixo é 2x, o de cima é 2x. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, o perímetro é a soma de todos esses 4 lados aí. Então, esse 2x de baixo, mais o x da direita, mais o 2x de cima, mais o x da esquerda. E o perímetro, ele falou que é 72. Então, eu vou substituir esse P por 72. 2x mais x, 3x. 3x mais 2x, 5x. 5x mais x, 6x. Como 6 está multiplicando o x, eu posso passar esse 6 para cá dividindo. Então, eu vou tirar aquele 6 de lá e passar ele dividindo. 72 dividido por 6 dá 12. Então, x é 12. Bom, descobrindo que esse x é 12, eu sei esse lado e esse, que era o que a gente queria descobrir. Esse lado aqui é x, o x vale 12, então esse lado mede 12 metros. Aqui é o dobro do 12, 2 vezes 12, 24 metros. Bom, sei a base, sei a altura, agora eu consigo calcular a área. A área é base, que é 24 metros, vezes a altura, que é 12 metros.
Vou fazer na calculadora, galera, porque senão esse vídeo vai ficar grande demais, tá? 24 vezes 12 dá 288. E metro vezes metro é metro quadrado. Ok. Então, vamos pegar uma parte aqui do quadro aqui. Agora é a questão 7. Vixe, o que eu fiz aqui? Vamos lá, questão 7. Numa figura retangular, a diagonal mede 10 centímetros e um dos lados mede 6. Calcule a área dessa... Calcule a sua área. Beleza. Então vamos lá. Então aqui na questão 7 é uma figura retangular de novo. Então eu vou desenhar aqui um retângulo. Ok. Ele fala que a diagonal mede, deixa eu ver aqui, 10 centímetros. O que é a diagonal? Você pode imaginar a diagonal como sendo esse lado aqui ou sendo esse lado aqui. Vou ficar só com um, porque senão fica muito carregada a figura, né? Então a diagonal, deixa eu mudar essa diagonal de cor, para o negócio ficar mais didático aqui. Então a diagonal é isso aqui. Beleza. Aí ele fala que essa diagonal mede 10 centímetros e um dos lados mede 6. Então esse ou esse mede 6. Você pode chamar qualquer um de 6 aí, viu? Vou falar que esse aqui mede 6. Poderia falar que o outro mede 6, não tem problema não. E ele quer que a gente encontre a área. O que está faltando para a gente conseguir encontrar a área? Vamos lá de novo. A área do retângulo é base vezes altura. A altura eu já tenho, que é essa medida aqui, ó, 6 centímetros. Está faltando a base, que é essa de baixo. E agora? Enquanto a gente não descobrir essa base, não tem como calcular a área. Para descobrir ela, eu vou usar o fato de que surgiu um triângulo retângulo aqui, ó. Todo retângulo, toda figura que é um retângulo, tem um ângulo de 90 graus aqui, tem um aqui em cima, tem outro aqui e tem outro aqui. São 4 ângulos de 90 graus, por isso que é um retângulo, né? Ângulo reto, retângulo. Então a gente tem um triângulo retângulo aqui e tem um triângulo retângulo na parte de cima, eles são iguais. Eu vou usar só o de baixo para a gente fazer as contas. É a mesma coisa do de cima. Então, como surgiu um triângulo retângulo e eu conheço esse lado, a gente pode usar o teorema de Pitágoras para usar esse lado de baixo aqui, para encontrar ele. Essa questão seria interessante ela ter aparecido na outra sessão, né, que é sobre o teorema de Pitágoras. Mas enfim, lá quando chegar lá eu vou explicar isso com mais detalhes, tá? Mas sempre, olha só, o que vocês têm que pegar é isso aqui, ó. Sempre que você tiver um triângulo que for retângulo, que tiver um ângulo de 90 graus, e você conhece um lado, conhece o outro lado, está faltando um terceiro, você pode usar o teorema de Pitágoras. Então vamos usar então. O que o teorema de Pitágoras fala? Tá vendo esse lado aqui, ó? Ele é o maior lado do triângulo. Ele se chama hipotenusa. Os outros dois lados se chamam catetos. O teorema de Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado sempre será igual à soma dos catetos ao quadrado. Então vamos aplicar. Ó. A hipotenusa, que é esse 10, ao quadrado, sempre será igual à soma dos catetos ao quadrado. Então a soma do x com o 6 ao quadrado. Pronto. Apliquei o teorema de Pitágoras, agora é só resolver essa conta. Vamos resolver. 10 ao quadrado, 10 vezes 10 dá 100. O x a gente repete. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36.
Como a gente quer encontrar o x, a gente tem que isolar ele, a gente tem que deixar ele sozinho aqui assim, ó, sem nenhum número aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 36 para o outro lado com sinal trocado. Então esse 100 está aqui, esse 36 que está positivo vai vir para cá negativo. 100 menos 36 dá 64. O próximo passo é tirar esse 2 daqui. Para tirar esse 2 daqui, a gente fala assim. Eu falo para os alunos assim. Para tirar esse 2 daqui, coloca uma raiz quadrada do outro lado. Só que eu falo isso, de certa forma, eu estou pulando uma etapa. Porque o que a gente faz, na verdade, é assim. Em uma equação, a gente pode fazer o que a gente quiser com ela, desde que a gente faça dos dois lados. Eu posso fazer o que eu quiser aqui, desde que eu faça dos dois lados. Se eu quiser, sei lá, multiplicar esse lado aqui por 3, eu posso multiplicar, desde que eu multiplique o outro lado por 3 também. O problema é que isso não vai me ajudar em nada a resolver a conta. O que eu vou fazer? Para eu tirar esse 2 daqui, eu posso colocar uma raiz quadrada nele. Porque a raiz quadrada tem um 2 invisível aqui no índice, que é cancelado com esse 2. Aí o x sai para fora. Só que se eu coloquei uma raiz quadrada de um lado, eu tenho que colocar ela do outro lado também. Aí eu vou ter que tirar a raiz do 64 aqui, que dá 8. Então o x mede 8. Esse x aqui mede 8. Então essa base aqui mede 8. Agora que eu sei a base e eu já sabia a altura, eu consigo calcular a área do retângulo. A base é 8. A altura é 6. Então vai ficar o seguinte. 8 vezes 6, 48. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Tá aí a área desse retângulo. Fizemos a questão 7. Deixa eu ver como é que tá o quadro aqui. Já está praticamente cheio, né? Então vamos limpar. Vamos lá. Próxima questão. Questão, nossa senhora, essa questão aqui vai demorar para fazer ela, né? Nossa senhora. Questão 8. Uma piscina tem 8 metros de comprimento, 4 metros de largura, 1,2 metros de profundidade. Deseja-se colocar azulejos quadrados de 0,20 metros de lado nas paredes laterais e no fundo da piscina. Quantos azulejos serão necessários? Galera, essa questão aqui vai demorar para fazer ela, vamos fazer ela. Aumenta a velocidade do vídeo aí, viu? Questão. Então vamos lá, deixa eu tentar desenhar uma piscina. Eu vou desenhar uma piscina em forma de um cubo. Eu acho que vai dar para entender. Deixa eu aumentar um pouco essa medida aqui. Aí já não vai ser um cubo, né? Vai ser tipo um paralelepípedo. Então vamos lá, vamos supor que isso aí é uma piscina e a entrada dela é aqui, ó. Beleza? Então a pessoa que estiver lá dentro, ela vai estar aqui assim, ó. Lá dentro da piscina. Ok. Ele fala que, deixa eu ver aqui, o comprimento é 8. Então o comprimento é isso aqui, ó. É 8 metros. A largura é 4. A largura é isso aqui, ó. 4 metros. E a altura, que é isso aqui, é 1,20. 1,20 é a mesma coisa que 1,2. 1,2 metros. Aí você tem azulejos quadrados. Azulejos é como se fossem cerâmicas pequenas. Azulejos quadrados. Quadrados tem todos os lados iguais. De 0,20 metros de lado.
Então, cada lado aqui é 0,20 metros ou 0,2, é a mesma coisa. Então é o seguinte, ó, ele quer saber quantos azulejos quadrados desse eu consigo colocar em todas as paredes laterais, todas elas, aquela lá do fundo, essa aqui da esquerda, essa aqui da frente, e aqui no piso também. Quantos quadradinhos desse eu vou conseguir colocar para preencher todas as paredes laterais e, e o piso? Então vamos lá. Primeiro, quantas paredes laterais a gente tem? 4, né? A gente tem essa aqui da frente. Essa é difícil de mostrar isso, né? A gente tem essa daqui da frente, ó. A gente tem essa daqui da direita. A gente tem aquela lá do fundo. E a gente tem essa daqui da esquerda. Então são 4. Só que elas não são todas iguais. Essa daqui da frente, deixa eu desenhar ela aqui. Ela é mais ou menos assim, né? Ela tem 8 metros de comprimento e tem essa altura aqui, ó, que é 1,20. Ela é igual a lá do fundo. Lá do fundo também tem 8 metros de comprimento e 1,20 de altura. Então vou colocar aqui. 8 metros de comprimento e 1,20 de largura. Aí a gente tem a da direita e a da esquerda. A da direita e a da esquerda não tem 8 metros de comprimento. Tem 4 metros de comprimento, é menor. Então vou desenhar elas menores aqui, ó. Então, 4 metros de comprimento, 1,20 de altura. Deixa eu desenhar mais outro aqui. Os tamanhos vão ficar desproporcionais, que eu tô com pressa. E os desenhos vai ficar feios também, que se eu for fazer aqui tudo perfeitinho aqui, vai demorar demais. Então, ó, 4 metros e 1,20. Então tá aí, ó, todas as superfícies laterais estão aí, ó. E a gente tem também o piso. O piso, ele tem 8 metros de comprimento e 4 metros de largura. Então o piso seria algo assim. Maiorzinho um pouco, né? Então aqui a gente tem o piso. 8 metros de comprimento, 4 metros de largura. Beleza. O que o exercício quer saber é quantos azulejos quadrados desse você consegue colocar em todas essas áreas laterais e no piso, para preencher tudo. Quanto que dá para colocar? A estratégia é a seguinte, ó. A gente vai calcular a área, por exemplo, dessa figura aqui, e a área dessa daqui, ó. Quando eu souber a área dessa figura e a área dessa figura, é só dividir essa por essa que eu vou saber quantos azulejos desse eu consigo colocar aqui. Aí a gente vai repetindo esse processo para as outras, até a gente saber de todas as outras. Vamos começar calculando a área do azulejo. O azulejo é quadrado, então é lado vezes lado. Então é 0,2 metros vezes 0,2 metros, que dá 0,04 metros quadrados. Então já tem ali a área do quadrado. Agora vamos calcular, por exemplo, a área dessa figura aqui, que é a mesma dessa. Tá? Como ela é um retângulo, a área do retângulo é base vezes altura. A base é 8 metros, a altura é 1,20, 1,2. Então,
8 vezes 1,2 dá 9,6. Então, 9,6 metros quadrados. Então, essa figura aqui e essa daqui tem 9,6 metros quadrados. Eu já poderia pegar isso aqui e dividir por isso, para eu saber quantos azulejos desses, quantos quadradinhos desses eu consigo colocar aqui. Ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a área de todos, que aí eu faço de uma vez só. Quer ver? Vamos calcular a área dessas duas aqui, que são iguais. Como elas são retângulos, é base vezes a altura. Então vai ficar 4 metros vezes 1,2. Que dá 4,8. 4,8 metros quadrados. 4,8 metro quadrado. Aqui também vai ser 4,8 metro quadrado. E tem a área aqui do piso. É um retângulo também, então é base vezes altura. É 8 vezes 4. Dá 32 metros quadrados. 2 por feio. 32 metros quadrados. Então, quantas áreas, a somatória de área que eu tenho que preencher com isso aqui é quanto, hein? É a soma de todo mundo aqui, né? Então vai ficar 9,6 mais 9,6 mais 4,8 mais 4,8 mais 3,2. Quer dizer, 32. Isso aqui vai dar, deixa eu fazer na calculadora aqui. 9,6 mais 9,6 mais 4,8 mais 4,8 mais 32. 60,8. Então, a área total de todas essas paredes laterais e do piso juntas, a área total que a gente quer preencher com azulejo, é 60,8 metros quadrados. Então eu quero preencher uma área total de 60,8 com azulejos de 0,04 metros quadrados. Então é só eu pegar o 60,8 e dividir por 0,04 que eu vou descobrir quantos azulejos de 0,04 eu consigo colocar numa área dessa daqui. Ó. Aí a divisão disso aí, vamos fazer, 60,8 dividido por 0,04 dá 1.520. Então, juntando todos os azulejos que eu consigo colocar aqui, 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 aqui e no piso, dá 1.520. 1.520 azulejos nisso. Então tá aí a questão 8, vamos para a próxima. Já foi 48 minutos de aula, hein? Para quem está assistindo a velocidade 2, é 24 minutos só, né? Compensa muito, viu? Um triângulo isósceles tem base medindo 8 centímetros e lados iguais medindo a 5. Qual é a área desse triângulo? Então, ó, destaca aqui que ele falou que o triângulo é isósceles, hein? Não é qualquer triângulo. Ah, deixa eu mostrar. Eu peguei e falei para vocês aqui o que é um triângulo isósceles, ó. Triângulo isósceles. Apresenta dois lados e dois ângulos internos congruentes. Congruentes é de mesma medida. Dois lados de mesma medida. Dois ângulos de mesma medida. Deixa eu voltar aqui para a questão. Questão 9. Vamos lá fazer ela. Questão 9. Triângulo isósceles, galera, é, por exemplo, esse aqui, ó. É desse jeito aqui não, né? Vamos supor que esse lado tenha a mesma medida desse. Aí ele é isósceles. Eles tendo as mesmas medidas, esses ângulos aqui vão ter as mesmas medidas também.
Aí é o triângulo isósceles. Dois lados iguais, de mesma medida. Dois ângulos iguais também. Bom, ele fala que a base mede 8. Então, isso aqui, ó, mede 8. Mede 8 metros, deixa eu ver. 8 centímetros. E ele fala que os lados mede 5. Então, aqui mede 5. Esses outros lados, né? 5. E ele quer a área do triângulo. Como que a gente calcula a área de um triângulo? É base vezes a altura dividido por 2. Então, a gente precisa saber a altura. A altura é isso aqui, ó. Beleza? E a gente não sabe a altura. Então, a gente precisa primeiro encontrar a altura para depois descobrir a área. Quando a gente traça essa reta aqui, ó, que eu coloquei em tracejado, ela forma um ângulo de 90 graus aqui com a base. Porque aqui a gente tem um L perfeito. Sempre que a gente tem um L perfeito assim, ó, surge um ângulo de 90 graus ali. Surgindo um ângulo de 90 graus, a gente vai ter dois triângulos iguais aqui, que são retângulos. Todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus é retângulo. Então a gente tem um triângulo desse lado e um triângulo desse lado, eles são exatamente iguais. Porque essa reta, ela vai dividir essa base aqui em dois pedaços iguais. Tá? Então eu sei que se a base mede 8, se daqui até aqui é 8, esse pedacinho aqui, por exemplo, é 4. E o outro pedacinho é 4. Então olha só o que aconteceu. A gente tem um triângulo aqui, por exemplo, que é retângulo. Eu conheço dois lados dele e quero encontrar um terceiro, que é essa altura aqui, ó. Se o triângulo é retângulo e eu tenho dois lados, quero encontrar um terceiro, o que a gente usa para encontrar esse terceiro? Teorema de Pitágoras. Então, deixa eu desenhar esse triângulo aqui. Eu poderia fazer isso no triângulo do lado direito também, é a mesma coisa, tá? Então, a gente sabe esse lado, sabe esse. Queremos encontrar esse. Opa. Um X aqui. Então, teorema de Pitágoras, vamos lá. Quem é o maior lado desse triângulo, hein? É o 5, né? A hipotenusa aqui, ó. Dá para ver que esse lado é o maior. Os outros dois lados são os catetos. O que o teorema fala? Hipotenusa ao quadrado, o maior lado ao quadrado, sempre vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, x ao quadrado mais o 4 ao quadrado. Apliquei o teorema, agora é só resolver. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. O x repete. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Para deixar o x sozinho assim, eu pego o 16 que está aqui e jogo para cá. Então, o 25 está aqui de boa, o 16 está somando, vem para cá subtraindo. 25 menos 16 dá 9. Próximo passo é tirar esse 2 daqui, que é colocar uma raiz quadrada dos dois lados, ou simplesmente você vir tirar o 2 dali e colocar uma raiz aqui no 9. É a mesma coisa, tá? Se eu colocar uma raiz aqui dos dois lados, o 2 aqui é cancelado com esse 2, o x sai para fora, e a raiz quadrada do 9 é 3. Então, essa altura aqui é 3. Agora que eu sei a base, sei a altura, eu consigo calcular a área. A base é 8. A altura é 3. E a gente vai dividir isso por 2, né? 8 vezes 3 dividido por 2. 8 vezes 3 dá 24. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Aí eu vou dividir isso por 2. 24 por 2 dá 12. Então a área daquele triângulo é 12 centímetros quadrados. Alguém pode estar pensando aqui, professor, se aqui é 5, aqui é 4, então aqui seria 3. Nem sempre vai seguir, na maioria das vezes não vai seguir essa lógica não, tá? Não existe esse raciocínio assim não. Vamos lá. Então a gente fez A9, falta mais... Nossa, falta muitos, hein?
Galera, eu tô pensando aqui na possibilidade de fazer só essa primeira parte, hein, agora. Aí eu vou gravando os vídeos aos poucos, tá? Porque senão o vídeo vai ficar grande demais. Olha só, vai até a 18. Pra que passar esse tanto de questão, hein, velho? Tá doido. E eu tô mostrando pra vocês com a outra tela aqui, né? Não posso esquecer isso, não. Que a questão vai até a 18, né? Então vamos lá, vamos voltar. Questão 10. Um pedreiro deseja cobrir o piso de uma sala com formato retangular, medindo 10 metros de comprimento, 10 por 4, né? 10 metros de comprimento, 4 de altura, ou comprimento e largura. Para isso, quer usar cerâmicas com medidas de 20 por 20, então é um quadrado, né? Tem lados iguais. Considerando o que foi dito, o número mínimo de cerâmicas que serão usadas é igual a... Essa questão aqui parece com a 8. Vamos lá fazer ela. Só que ela é mais fácil que a 8. Então é um piso retangular que tem 10 metros de comprimento, 4 metros de largura. E as cerâmicas que ele quer utilizar tem, deixa eu ver aqui, 20 centímetros de lado. Beleza. Então a ideia é a mesma da 8. A gente calcula a área desse piso, calcula a área da cerâmica, divide a área do piso pela cerâmica, que a gente vai conseguir descobrir quantas cerâmicas dá para preencher aqui, ó. Só que qual que é o problema? Tem um problema inicial aqui. Essas medidas aqui estão em metros, essas medidas aqui estão em centímetros. Se a gente for calcular as áreas do jeito que está, quando eu for calcular essa área aqui, ela vai ficar em metro quadrado, essa daqui vai ficar em centímetro quadrado. Aí não vai ter como dividir uma coisa pela outra. Não tem como fazer essas contas quando elas estão com unidades diferentes. A gente tem que deixar com a mesma unidade. Então o que eu vou fazer? Eu posso transformar isso aqui em centímetros para poder ficar centímetros igual do outro lado. Ou eu posso transformar isso aqui em metros para poder ficar metros igual do outro lado. Tanto faz. Eu vou transformar isso aqui em centímetros. Então 10 metros é a mesma coisa que... Cada metro tem 100 centímetros, né? Cada metro tem 100 centímetros. Então 10 metros é 10 vezes 100, que dá 1000. 1000 centímetros. Deixa eu apagar isso aqui, né? Então aqui tem 1000 centímetros. 4 metros, cada metro tem 100 centímetros. Então 4 metros, 400 centímetros. Agora que está tudo centímetro, vamos fazer as contas, né? Vamos calcular essa área aqui, ó. A área desse piso é base, que é 1000, vezes a altura ou largura, que é 400. 1000 vezes 400, você pega o 400 e acrescenta esses 3 zeros aqui, ó. 1, 2, 3. Dá 400 mil centímetros quadrados. Vamos agora calcular a área desse quadrado, que é lado vezes lado. Então, 20 centímetros vezes 20. 20 vezes 20 dá 400. Então, 400 centímetros quadrados. Para saber quantas cerâmicas eu consigo colocar aqui dentro, eu divido essa área maior pela menor. Divido a área do piso pela da cerâmica. Então, a área do piso é 400 mil. E a área da cerâmica é 400. Posso cancelar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Fica 4.000 dividido por 4, que dá 1000. Então, são 1000 cerâmicas que eu consigo utilizar para preencher isso aqui, ó.
Estão se sentindo bem? Aparentemente sim, né? Então tá aí, questão 10. Acho que dá para fazer mais um aqui. Questão 11. Nossa, vai até 18, hein? Vamos lá. Qual é a metade da área do círculo cujo diâmetro mede 45 metros e ele quer que a gente considere a letra π como sendo 3,14. Vai ter exercício que vai pedir para considerar como sendo 3, aí fica mais fácil. 3,14 fica mais difícil, mas vamos fazer. Então vamos lá. Ele quer a metade da área de um círculo. Vamos Ixi, Maria, desenhar um círculo aqui. Eu não vi se eu mostrei a questão para vocês. A questão é essa aqui. É a questão 11. Então vamos lá. Que às vezes eu esqueço de colocar isso aqui, ó. Eu esqueço de mudar as páginas. Então vamos lá. Não sei se eu vou conseguir desenhar um círculo, galera. Círculo. Vixe, Maria. Tô desenhando o mouse. Dá não, viu, galera? É isso que ficou bom. Então tá aí, um círculo. Ele quer a área da metade. Por exemplo, isso aqui, ó. Ou essa área, ou essa. Então, se ele quer a metade, é só você calcular a área total e depois dividir por 2. Aí você vai adquirir a metade. Então, como que a gente calcula a área de um círculo? É π vezes o raio ao quadrado. O π, ele já falou, o valor é 3,14. Então, está faltando a gente encontrar o raio. Ele forneceu o diâmetro. O que é o diâmetro? É o dobro do raio. Primeiro, vamos lá. O raio, por exemplo, aqui a gente tem o centro do círculo. O raio é a distância do centro até qualquer ponto da borda. Por exemplo, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Como o círculo ficou irregular, não é um círculo isso aqui, que eu não consegui desenhar direito, né? Essa distância aqui está menor que essa, por exemplo. Né? Mas vamos supor que o círculo é perfeito. Aí, o raio é a distância do centro até a borda. Tá? Isso é o raio. O diâmetro é o dobro. Se eu pegar esse raio e prolongar ele aqui, ó, vira o diâmetro. Então, o diâmetro é a distância de uma borda até a outra, passando pelo centro. Se eu vier e fazer isso aqui, ó, não é o diâmetro. O diâmetro tem que passar aqui. Beleza. Ele forneceu o diâmetro. O diâmetro, ele falou que é 45 metros. Então, ó, daqui até aqui é 45 metros. Como o raio é a metade do diâmetro, ó, o raio é a metade do diâmetro. Então, para eu encontrar o raio, é só pegar o diâmetro e dividir por 2. 45 dividido por 2 dá 22,5. Então, o raio é 22,5. 22 metros e meio. Pronto, sei o raio, consigo calcular a área. A área é π, que é 3,14, vezes o raio, que é 22,5. O raio tem que estar ao quadrado, então eu vou levar ele ao quadrado. Eu não posso fazer essa multiplicação enquanto eu não elevar isso aqui ao quadrado. Então eu vou repetir o 3,14 e vou elevar isso aí ao quadrado. 22,5 ao quadrado é 22,5 vezes 22,5. Dá 506,5. 25, melhor dizendo. Aí eu vou pegar isso agora e vou multiplicar por 3,14. Dá 1.589,625. Essa é a área total do círculo, só que ele quer só a metade. Então eu vou dividir isso por 2 para eu saber a metade. Dividindo isso aqui por 2, dá 709.
94,81 metros quadrados. Aproximadamente, não é exatamente isso aqui, é aproximadamente. Por que que ficou metro quadrado, hein? Como o raio estava em metro, e aqui nessa etapa eu elevei ele ao quadrado, o metro também foi elevado ao quadrado. Aí fica metro quadrado. Toda área vai ter alguma coisa ao quadrado, tá? Então tá aí, ó. A metade da área do círculo é isso aqui, ó. Beleza? Vamos para a próxima, questão 12. Mais de 1 hora de vídeo, hein, moçada? A área onde será construído um shopping é circular e tem medida igual a 70.650 metros quadrados. Por ter aparecido um metro quadrado, eu sei que ele está se referindo à área. Tá? Então, a área do shopping, o shopping é circular e tem essa área aqui. Qual é o raio do círculo descrito por essa área? E pede para a gente considerar o π como sendo 3 e não 3,14. Vai ficar mais fácil. Né? Bom, deixa eu limpar isso aqui, esse quadro. Vamos mudar de cor para não ficar enjoativo. Ele falou bom demais. Bom, vamos nessa então. Questão 12. O shopping tem o formato de um círculo. E, assim, é comum os exercícios fornecerem o raio para a gente e pedir para a gente encontrar a área. Nesse caso, ele fez o contrário. Ele forneceu a área, que é 70.650. Ele forneceu a área e quer que a gente encontre o raio. Nos dois casos, você vai usar a fórmula da área. Mesmo não tendo que encontrar a área, você vai usar a fórmula da área. Então, ó, o raio é a distância do centro até a borda. O raio é isso aqui, ele quer que a gente encontre o raio. Se eu sei a área, eu consigo encontrar o raio. Quer ver? A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. A área a gente tem, vou substituir ela aqui, ó, 70.650. O π, ele falou para a gente considerar como sendo 3. E o raio eu não sei, vou repetir a letra E. Para eu encontrar o raio, eu tenho que isolar essa letra. Tem que deixar ela sozinha aqui. Para isso, eu vou pegar o 3 que está aqui e vou passar dividindo. Então, 70.600 tarará está aqui. Vou passar o 3 dividindo. Esse número aí dividido por 3 dá 23.550. 23.550. Agora, para a gente encontrar o raio, a gente tem que tirar esse 2 daqui. Para tirar esse 2 daqui, coloca uma raiz quadrada dos dois lados. O 2 aqui cancela. O raio sai para fora da raiz. Raiz quadrada desse número aí, vamos ver quanto que dá. Raiz quadrada de 23.550. Dá 153,46. 153,46. Então é isso. Esse é o raio, metro, né? O raio, como ele é só um comprimento, ele não fica com metro quadrado. É só áreas que ficam com metro quadrado, centímetro quadrado. Então tá aí, esse é o raio. Vamos nessa. Questão 13. Planeja-se construir uma piscina circular com uma ilha no meio. Também circular. Sabendo que o raio da ilha possui 30 metros e que o raio da piscina possui 50 metros, qual é a área da superfície da piscina? E é para considerar o π 3,14.
Então vamos lá. Então a gente tem uma piscina e ela tem uma ilha aqui no meio. Isso aqui é uma parte que vai ter terra, concreto aqui, isso aqui não vai ter água aqui no meio. Deve ser para a pessoa sentar, deitar aqui no meio. Ambas são circulares, isso aí são círculos. Vamos supor que isso aí são círculos perfeitos, tá? Aí ele fala que o raio desse círculo aqui é 30 metros. E o raio da piscina total, daqui até aqui, é 50. A piscina mesmo é isso aqui, viu? Só essa parte aqui que tem água. Aí ele quer saber essa área. A área dessa parte que eu estou riscando aqui. Só da área da piscina mesmo, que é onde tem água. O que a gente vai fazer para descobrir, hein? Bom, se eu calcular a área total da piscina, calcular essa área aqui do meio e subtrair essa área, tirar essa área, o que vai sobrar? Apenas essa aqui que nos interessa. Então, não sei se fica difícil de explicar assim, velho. Mas é assim, a gente vai calcular a área total da piscina, que é essa área maior aqui, ó, e vamos retirar, vamos subtrair dessa área da ilha que não interessa, ele quer só esse pedaço aqui, ó. Então, essa área aqui, ele não quer. Então, a gente vai retirar ela, vai subtrair ela. Então, menos a área da ilha. Então, a gente pega a área total, menos a área da ilha, que a gente vai obter apenas a área da piscina, que é essa área aqui, ó. Então, vamos lá. A área total é essa área aqui, né? Que tem esse raio aqui de 50. Então, a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Como o raio da piscina, olhando como um todo, é 50, então vai ser 50 ao quadrado. Menos o raio da ilha, que também é um círculo, é π vezes o raio ao quadrado. Só que o raio agora é 30. Então, 30 ao quadrado. Então, quando a gente fizer essa conta, a gente vai obter a área da piscina. Π é 3,14. 50 ao quadrado é 50 vezes 50, 2.500. O π é 3,14. E o 30 ao quadrado é 30 vezes 30, dá 900. Vamos lá. 3,14 vezes 2.500 dá 7.850. 3,14 vezes 900 dá 2.826. Subtraindo uma coisa da outra, dá... A gente conclui que a área da piscina é 50, quer dizer, 5.024 metros quadrados. Então, essa área aqui de onde tem água é 5.024 metros quadrados. Galera, aconteceu uma pisada aqui que vocês não imaginam, velho. Eu fiz toda essa questão 14, que é a maior dessa primeira, acho que é a maior da lista, sem passar para o quadro aqui, ó. Então eu estava fazendo aqui nesse quadro, só que na tela de vocês estava aparecendo só isso aqui, ó, não dava para vocês verem a conta. Eu tive que, cara, vou ter que fazer de novo tudinho que eu fiz, explicando tudinho detalhadamente, e vou ter que editar o vídeo para recortar aquela parte lá, velho. Consigo. Então vamos fazer essa 14 aqui, é uma questão razoavelmente difícil e grande. Vamos lá, vamos fazer. Bom, galera, então a gente tem a questão 14. Ela fornece aqui um campo de futebol
Um campo de futebol tem o formato de qual figura, hein? Retângulo, viu, galera? Esse lado é igual a esse é igual a esse, e os lados são todos paralelos, né? Retângulos. Os ângulos aqui são todos de 90 graus, ângulos retos, da onde vem a palavra retângulo. Ok. Vou desenhar aqui o meio do campo. Aqui a gente tem um círculo. Não vou desenhar os gols porque não vai precisar. O exercício fornece a área desse campo, é 8.500 metros quadrados. Ele fornece o comprimento do campo, que vai ser esse lado aqui, 2x mais 20. Forneceu entre aspas, né? Porque a gente não sabe o valor desse x. E forneceu a largura aqui, que é x mais 45. O exercício quer que você descubra o raio desse círculo aqui que está no meio. Vamos supor que esse círculo seja esse aqui. Ó. O raio é a distância do centro até a borda. Qual vai ser a estratégia para a gente encontrar esse raio? Vai ser a seguinte, ó. Se eu conseguir descobrir a medida desse lado aqui, ó. Vamos supor que eu consiga descobrir a medida desse lado aqui de baixo. O exercício forneceu isso aqui também, ó. Daqui até aqui é 32 metros e meio. Aqui também é 32 metros e meio. Então, ó, se eu descobrir esse lado aqui, eu posso fazer o seguinte, eu subtraio, retiro esse pedaço, 32,5, retiro esse outro pedaço de 32,5, que eu vou ficar só com essa parte do meio aqui. Ó. Essa parte do meio é o diâmetro do círculo. Seria isso aqui, ó. Daqui até aqui. Depois que você descobre o diâmetro, é só você dividir ele por 2 que você encontra o raio. Então, depois que eu descobri esse pedaço aqui, que é o diâmetro do círculo, é só eu dividir ele por 2 que eu encontro o raio. Então, essa vai ser a estratégia. Eu vou encontrar esse lado. Depois que eu encontrar esse lado, eu vou subtrair desses 32,5. Aí eu vou encontrar o diâmetro. Depois eu divido o diâmetro por 2 que eu encontro o raio. Então, vamos lá. 32,5. Deixa eu apagar isso aqui. Então a questão é razoavelmente difícil. A gente quer agora encontrar um lado, né, que é esse lado aqui de baixo. Dá para encontrar o lado usando a fórmula da área. Porque na fórmula da área a gente tem o lado aqui, ó, base vezes a altura. Às vezes o aluno pensa assim, como eu já sei a área, então eu não vou usar a fórmula da área, porque ele pensa que a fórmula da área só serve para encontrar a área. Não. A área serve para encontrar. A fórmula da área serve para encontrar essa área, serve para encontrar essa base, serve para encontrar essa altura. Então a gente pode usar essa mesma fórmula e eu vou usar ela, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer assim, ó, ao invés de colocar a área desse lado aqui, eu vou colocar ela desse lado aqui, acho que vai ficar mais interessante, mas não tem problema deixar do outro lado. Então essa é a fórmula da área, né? A base, eu vou chamar isso aqui, ó, x mais 45, eu vou colocar entre parênteses porque são dois números ao mesmo tempo. E a altura vai ser isso aqui, entre parênteses também. E a área é 8.500. Agora, a gente tem que resolver essa equação para encontrar esse x. A gente vai fazer uma conta grandona agora para encontrar esse x aqui, ó, que é esse mesmo x. Beleza? Isso aqui vai virar uma equação do segundo grau, a gente vai resolver ela pela fórmula de Bhaskara. Vamos lá. Tem gente que nunca viu essa conta, tá? E tem gente que viu e já esqueceu. Com certeza vocês vão achar isso aqui difícil. Então vamos lá. Mas depois que vocês fizerem 30, 40 exercícios desse aqui, vai ficar fácil. Como que a gente elimina esses parênteses aqui? A gente precisa eliminar esses parênteses. Aqui a gente tem o primeiro número do primeiro parênteses, o segundo. Aqui o primeiro do segundo e o segundo, né? A gente vai fazer assim. Primeiro vezes primeiro
primeiro vezes segundo, segundo vezes primeiro, segundo vezes segundo. É assim que a gente vai resolver isso aqui. Então vamos lá. Primeiro vezes primeiro, x vezes 2x. 2x ao quadrado. Mais. Primeiro vezes segundo, x vezes... E aqui não é 50 não, é 20, hein? Vixe, eu coloquei um 50 aqui, que é 20. É x vezes 20, 20x. 45 é segundo vezes primeiro, 45 vezes 2x, 90x. Segundo vezes segundo, 45 vezes 20, 900. Repete o 8.500 aqui. Como isso aqui é uma equação do segundo grau, para resolver uma equação de segundo grau completa como essa daqui, pela fórmula de Bhaskara, todos os elementos têm que estar do mesmo lado da igualdade. Como esse 800 está do lado direito, eu vou passar ele para o lado esquerdo para todo mundo ficar do lado esquerdo. Vou repetir esse 2x ao quadrado. 20x mais 90x dá 110x. Vou repetir o 900. Esse 8.500 está positivo, vem para cá negativo. Como eu tirei o 8.500 daqui, eu fiquei sem nada, eu fiquei com um zero. Vou repetir o 2x ao quadrado. Vou repetir o 110 para a gente fazer essa conta aqui. Ó. Aqui a gente não faz jogo de sinal porque não é multiplicação. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é do 8.500, e subtrai. 8.500 menos 900, 7.600. Conserva o sinal do maior e subtrai. Pronto, a equação aqui está pronta para ser resolvida. Só que eu vou fazer mais uma coisa aqui que eu acho que facilita. Como esses números são grandes, o cálculo, consequentemente, vai ficar um pouco mais difícil, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir toda essa equação por 2. Porque em uma equação, eu posso fazer o que eu quiser com ela, desde que eu faça dos dois lados da igualdade. Então, eu posso dividir tudo aqui por 2, que aí os números vão ficar menores. 2x ao quadrado dividido por 2, esse 2 cancela com 2, dá só o x ao quadrado. 110x dividido por 2, 55x. 7.600 dividido por 2, 3.800. E 0 dividido por 2 dá 0. Pronto, a equação ficou menor. Agora eu vou usar a fórmula de Bhaskara para resolver. A fórmula de Bhaskara, para quem é isso aqui, para quem não viu ou já esqueceu, né? Quem não viu isso aqui, galera, vai achar estranho demais, né? Com certeza vai achar isso aqui o fim do mundo. Essa é a fórmula de Bhaskara. Para utilizar essa fórmula, a gente tem que conhecer essa letra aqui que se chama delta. Então, primeiro, eu vou ter que encontrar essa letra. Então, vou até apagar essa fórmula para a gente encontrar essa letra que se chama delta. Ela é encontrada assim, ó, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Aí você deve estar se perguntando, quem é o b, quem é o a, quem é o c? O a é o número que acompanha o x ao quadrado. Ele não é o x ao quadrado, mas ele é o número que acompanha, que fica do lado esquerdo. Aí você olha aqui, ó. Deixa eu ir lá embaixo. Não tem ninguém aqui do lado esquerdo aqui, né? Quando não tem, é porque é um invisível. Então, o A é 1. Esse A aqui, ó. Esse A aqui vai ser 1. Quem vai ser esse B? O B é quem acompanha o X, que não está ao quadrado. Então, é esse 55. Quem é esse C que fica aqui, ó? O C é esse número que fica sozinho. Então, vou substituir todos esses números lá na conta. Vai ficar assim. O B é 55. É o número que acompanha o x ao quadrado. Vai ficar 55 ao quadrado menos 4 vezes o A. O A é 1.
que acompanha o x ao quadrado. O c é o menos 3.800, é o número que fica sozinho lá na conta. Vou colocar entre parênteses para separar o menos com vezes. 55 ao quadrado, 55 vezes 55, 3.025. Esse menos com esse menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3.800 dá 15.200. 3.025 mais 15.200 dá 18.225. Esse é o delta. Encontrei o delta, agora eu vou para a fórmula de Bhaskara. Essa fórmula de Bhaskara é para encontrar esse x aqui. Ó. Resolver a equação de segundo grau e encontrei esse x. Então tá aí, ó. Essa é a fórmula de Bhaskara. Vamos lá. Vou começar repetindo esse menos. O b é 55, é o mesmo b lá de cima. Mais ou menos raiz quadrada do delta. O delta a gente acabou de encontrar, é 18.000. Peraí, deixa eu melhorar esse 8 aqui. 18.225 sobre 2 vezes o a, que é 1. O a é o que acompanha o x aqui. X ao quadrado, né? É 1. Vamos continuar. Repete o menos 55 para você resolver a raiz quadrada. Raiz quadrada de 18.225 é 135, porque 135 vezes 135 dá 18.225. 2 vezes 1, 2. Agora, eu vou separar essa conta em duas. Uma usando só o mais, outra usando só o menos. Vai ficar menos 55. Aqui eu vou colocar só o mais. Na de baixo, eu vou colocar só o menos. A gente costuma diferenciar um x do outro, chamando um de x' e o outro de x duas linhas. Essa conta de baixo aqui, ela não vai servir para a gente. Porque menos 55 menos 135 dá menos 190. Dividido por 2 vai dar menos 80. Então dá uma resposta negativa. E não existe comprimento negativo. Esse resultado vai fazer com que esse comprimento fique negativo e não faz sentido. Então a gente vai desconsiderar isso aqui. Essa de cima, menos 55 mais 135, sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é o mais, e subtrai. 135 menos 55 dá 80. 80 dividido por 2, 40. Então, olha só, esse x aqui, ó, é 40. Esse x aqui é 40. Então, qual é a medida desse lado, então? 40 mais 45, que dá 85. Então, eu descobri que esse lado aqui é 85 metros. Aí, conforme eu falei para vocês, agora eu vou retirar esse pedaço, que é 32,5, né? E esse pedaço, que é 32,5, para que a gente fique só com essa parte aqui do meio, que é o diâmetro do círculo. Então vai ficar 85, aí eu vou retirar esse 32,5 da direita, menos o 32,5 da esquerda. 85 menos 32,5 menos 32,5 dá 20. Esse 20, então, é o diâmetro do círculo, 20 metros. O raio é a metade do diâmetro. Então é só pegar o raio e o diâmetro e dividir por 2, dá 10. Então o raio do círculo é 10 metros. Esse círculo aqui do meio, o raio dele é 10 metros. Então tá aí, essa é a resposta da 8, quer dizer, da 14. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, é questão demais, cara.
Bom, vamos nessa. Vamos agora para 15. Analise o polígono a seguir. Polígono é uma figura fechada formado por retas, tá? Para quem vê esse nome aqui fica pensando, o que é um polígono? Polígono é uma figura fechada formada por retas. Então esse triângulo aqui é um polígono porque ele é fechado, ele não tem nenhuma abertura aqui, e ele é formado por retas. Ele não é formado por curvas. Então, observe esse polígono e ele quer que a gente calcule a área desse triângulo. A área dele é igual a quanto? Isso aqui é bem fácil, é bom que a gente vai passar por ela rapidão, né, para andar mais rápido. Então vamos lá. Questão 15. Deixa eu mudar essa cor aqui que ela tá ruim de enxergar. Isso aqui também. Deixa eu colocar branco aqui, estranho, velho. Tá? Então vamos lá. Questão 15. Ele forneceu um triângulo. Deixa eu desenhar esse triângulo aqui, mais ou menos assim. Parece que aqui mede 18. Deixa eu ver se é. 18. Aqui mede 9. Aqui 13. E aqui, que é a altura do triângulo, deixa eu ver, 8. E ele quer que a gente encontre a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A base a gente tem é 18, a altura a gente tem que é 8. Então vamos lá, a base é 18. Opa, não é ao quadrado. A altura é 8. Isso tudo dividido por 2. 18 vezes 2, quer dizer, 18 vezes 8 dá 144. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. E isso tudo dividido por 2. 144 por 2 dá 72. Então fica 72 centímetros quadrados. Essa é a altura, essa é a área do círculo. A área toda essa região aqui. Beleza, então. Questão 16. Em uma região em um formato de triângulo possui um dos lados medindo 22 metros. Se essa região possui 187 metros, a medida da sua altura em metros é... Galera, essa 16, ela ficou confusa para mim, porque ele não falou que triângulo é, e ele falou a medida só de um lado, né? Aí para descobrir a área, quer dizer, descobrir a altura, a gente tem que saber qual que é a base. E só com essa informação aqui eu não estou conseguindo identificar qual que é a base, tá? Então eu vou supor que ele queria dizer que esse 22 é a base do triângulo. Pode ser que essa questão também, ela tinha figura e eu não coloquei, esqueci de recortar, pode ter acontecido isso também. Então vamos lá. Então eu vou desenhar um triângulo qualquer aqui. Deixa eu sem espaço aqui. E vou supor que a base é aqueles 22 metros lá que ele fala. Aí ele fala que a área dessa figura é 187. E ele quer saber a altura, que é isso aqui, ó. Beleza. Então vamos lá. A área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. A área é 187, vou substituir aqui. A base eu estou supondo que é 22. A altura eu não sei, é o que eu quero descobrir. E isso tudo dividido por 2.
Como eu quero encontrar o H, eu tenho que isolar ele, deixar ele sozinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 que está dividindo, vou passar para cá multiplicando. Vai ficar assim, ó, 187 vezes 2. Passei o 2 multiplicando. 187 vezes 2 dá 374. Então vai ficar 300... Peraí, deixa eu ver de novo aqui. 187 vezes 2, 374. E agora, para deixar o H sozinho, eu vou pegar esse 22 que está multiplicando e vou passar dividindo. Então, o H é essa divisão aí. 324 dividido por 22, 17. Então, a altura aqui é 17 metros. Ok, tá aí, essa é a questão 16. Vamos para 17. Determine, deixa eu ver se tem desenho. Determine o perímetro de um círculo de raio igual a 2. Essa é bem tranquila, tá acabando, hein, galera? Opa. Então, o perímetro de um círculo de raio igual a 2 centímetros. Bem tranquilo. O perímetro, deixa eu ver aqui, o perímetro, isso é o perímetro. Perímetro, nas figuras que são formadas por retas, o perímetro é a soma de todos os lados, né? Só não vai ser assim no círculo, porque o círculo é redondo, né? Não tem como você somar todos os lados. O perímetro é a mesma coisa que comprimento. Se o exercício tivesse pedido o comprimento, é a mesma coisa que o perímetro, tá? É como se você pegasse uma fita, começasse aqui, ó, e circulasse ela aqui, fechasse ela aqui e visse qual que foi a medida. E olhasse a medida, né? Você pega uma fita, circula ela aqui no círculo e vê quanto que deu a medida. Isso é o perímetro, isso é o comprimento. Como que faz para calcular o perímetro ou o comprimento de um círculo? É 2 vezes π vezes o raio. Aqui no exercício, ele não falou para a gente considerar o π como sendo 3. Então, a gente vai considerar ele como sendo 3,14, que é o mais comum. Então, vai ficar 2 vezes 3,14, que é o valor tradicional do π, vezes o raio, que é 2. Então, vou começar multiplicando esse 2 por esse 2, dá 4. Fica 4 vezes 3,14. Então, 4 vezes 3,14 dá 12,56. Como a medida estava em centímetros, fica centímetros aqui. Isso aqui é comprimento, não é área, então não fica ao quadrado, tá? Então tá aí, questão 17, vamos para a última, questão 18. Determine o diâmetro e a área do círculo de raio igual a 9 metros. Bem fácil também, vamos lá. Então, imagine um círculo que tem um raio igual a 9 metros. Aí o exercício quer saber o diâmetro, vou chamar esse diâmetro de D, e quer saber a área. Vamos começar encontrando o diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio, é só você estender aqui, ó. É o dobro. O dobro de 9 é 18. Então o diâmetro é 18. A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. O π, ele também não falou o valor, então a gente vai considerar 3,14. O raio é 9, só que ele tem que ficar ao quadrado. Eleva o 9 ao quadrado primeiro, não pode multiplicar agora. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. Então a área vai ser 3,14 vezes 81. Que dá 254, peraí, 254,34. Como o raio estava em metros e a gente elevou ele ao quadrado, fica metro quadrado. Então tá aí, galera. Terminamos a primeira parte. Bem grande essa lista, né?
Para quem está fazendo sozinho e sabe fazer as questões, é rápido. Como eu estou explicando, aí fica longo. E é isso, espero que vocês tenham entendido. Quem tiver com dúvida pode me perguntar lá na escola. E é isso aí, galera. Falou, até mais. Tchau, tchau.